nome é Tadeu Ferreira da Silva, eu sou engenheiro agrônomo da Codevasf, entrei na empresa em 1976, fui contratado diretamente dentro da universidade e fui treinado pela Codevasf a partir de 76, pelo menos aí uns 8 meses, um ano, para depois começar a trabalhar. Trabalhei com essa base da Codevasf desde o início. A Codevasf foi fundada em 74 e eu entrei em 76. Eu participei de uma equipe que a Codevasf contratou de irrigação e drenagem. Eles contrataram a gente diretamente da Universidade do Ceará, Federal do Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, no caso Lavras, que eu sou oriundo, Viçosa, USP, Seropédica do Rio e acho que é do Paraná, se não me engano. Esse pessoal compôs essa equipe. Na distribuição, depois de treinar, eu fui morar em Janaúba e tive contato com o período de irrigação do Grutuba. Eu fui já para a etapa de obras. Então eu participei de todo o processo, com uma boa parte do Jaíba e também lá do projeto Grutuba, quando começou a implantar a estrutura. E aí teve a parte de obra, depois vinha a parte acabou a parte de obra. A gente entra para montar, estruturar a equipe. Então tem toda essa parte administrativa, são as caixinhas que o pessoal que foi consolidado à medida em que a empresa foi expandindo e mudando o seu direcionamento de etapa de operação. Eu fui coordenador da seleção de irrigantes, pequeno produtor, ligado àquele movimento da FAO, e também era o que era feito na época. Aí depois esse pessoal era um mix de pequenos produtores e médios produtores e alguns técnicos. Então, o processo em seguida é a assistência técnica, eu também participei, eu dava assistência técnica em campo, operava o projeto e fazia planejamento. Os planejamentos são as ações que hoje a GDT conduz e que, na verdade, você saía para as comunidades, conhecia as lideranças, anotava as demandas que eles tinham, montava uma estrutura da sustentação daquele documento dos líderes que solicitaram, a população, caminhava para Brasília, e 70% praticamente era o nosso plano. Então a gente tinha ação dentro da área privada, dentro da área pública, da Codevasf, que tinha pleno domínio, e tinha essa discussão, que é mais aspecto social, que nós estamos trabalhando hoje aqui. Na época, isso era muito coisa rara. Posteriormente, depois de uns 12 anos praticamente, eu fui para a universidade, eu fiz mestrado e doutorado lá na Exalc, em Piracicaba, e todos os trabalhos meus são pesquisa aplicada. Inclusive a minha dissertação de mestrado, está disponível, se a pessoa quiser acessar, ela foi feita em função do estudo de caso que a gente tem lá de fazer gestão água, soltar água na perenização de um rio. Esse rio, ele ficava seco uma parte do ano, mas com o advento da barragem, perenizou o rio. Então teve um programa grande de irrigação, que foi um marco na história do país, chamava PROIN, onde esse pessoal recebia equipamentos eletromecânicos, praticamente de graça, era um subsídio grande do governo do Alfa, tinha um sistema de acertar, mas era um subsídio muito grande, e eles começaram a tirar água do rio, num rio que tinha uma vazão limitada, mas não tinha gestão. Então foi naquele local que eu comecei a ver a importância da gestão, eu tive que fazer ela na marra, que eu não tinha orientação. Fazia alguns estudos que tinha em livro, todo livro de hidráulica tinha, mas na prática não tinha política, não tinha nada. O Brasil naquela época não tinha lei de recurso hídrico. Isso aí foi nos anos 80. Se não tinha lei de recurso hídrico, como seria fazer gestão de água? Você não tinha ANA, não existia nada. E aí eu fiz isso. Esse trabalho meu, ele me deu um respaldo muito grande, porque primeiro tive dificuldade na universidade com os professores, eu entendi que era muito complicado vir para campo, mas eu fiz no campo. E esse meu trabalho, ele serviu posteriormente, ele foi base da primeira alocação de água que a ANA foi fazer na década de 90, final da década de 90. Aí deu um upgrade no meu trabalho e eu, na sequência, parti para fazer a parte eu fiz doutorado também no mesmo segmento e tive a felicidade, nesse período que eu estava fazendo pós-graduação, todo o desenvolvimento que eu tive com a parte de gestão hídrica, de trabalhar na Agenda 21 da ECO 92. A Agenda 21 que encaminhou a criação da ANA, a Lei de Recurso Hídrico, o Programa de Revitalização Hidroambiental do país, que era baseado no
plano de bacia, plano decenal de recurso hídrico, onde a revitalização vinha exatamente em cima do que o plano recomendasse, de você investir recursos para recuperar áreas degradadas, para você conter a fonte poluidora, de você tratar o resíduo sólido. Por quê? Para você ter água em qualidade e quantidade, fazer a gestão do uso múltiplo, que é exatamente o que a Lei 9433 regula. E a Codevasf, por tabela, teve que embarcar nesse processo. Eu me sinto até muito lisonjeado, porque eu trouxe esse processo para dentro da Codevasf. E essa diretoria de revitalização que nós temos aqui hoje, foi graças a esse trabalho, quer dizer, eu não fui sozinho, evidentemente, mas eu trouxe para dentro. Eu fiz o primeiro plano de orçamentário da Codevasf, do PAC. Depois eu fiz o PAC 1, PAC 2 e PAC 3. E também, na época que foi feito o PAC 1, eu entendi que tinha que introduzir isso no Parnaíba. Porque o Parnaíba não tinha nem plano de recurso hídrico e não previa estar nesse contexto. E o pessoal que trabalha lá deve lembrar disso. Chegou um dinheiro grande lá, sem ter projeto, sem ter nada, quase que colocou todo mundo doido. Mas a Codevasf foi ajustando, criou uma diretoria. Aí eu coordenei um curso de capacitação técnica para os técnicos da Codevasf, que ia mexer com esgoto, saneamento, porque embora tinha engenheiro civil, tinha engenheiro químico, só que esse pessoal não estava trabalhando nessa área. Quer dizer, na universidade você estuda um capítulo, uma disciplina, mas não nesse termo que nós ia trabalhar sobre aquilo. Então eu fui orientado, eu era coordenador, então eu tive que correr atrás de como montar um curso de treinamento para esse pessoal fazer. E quem montou esse curso, orientou a gente esse curso, foi a Associação Municipal dos Prefeitos, que a base era em Guarulhos, orientado pela Caixa Econômica Federal. Esse curso foi dado aqui em Brasília, no Finatec, com professores vindo de diversas regiões, onde fosse necessário naquele momento, da pauta do curso para dar. Quem coordenou foi, na verdade, a universidade lá, a UNB. E com esse curso, o pessoal veio todo mundo, de toda a superintendência, vinha um ou dois, para analisar o projeto que nós tínhamos aqui, e na parte da tarde ia para aula. No mês, eles ficavam uma semana aqui, metade de aula, metade de trabalho. E qualificou uma equipe tão boa, que eles fizeram um termo de referência, que a Polícia Federal passou a usar esse termo de referência como modelo para a fiscalização. Então foi excelente esse curso. Outro aspecto que a gente desdobrou isso, por recomendação do Ministério, eu fiz uma seleção de 20 técnicos das universidades tinha no Vale do São Francisco, a partir lá da Federal de Recife, o FAO, o Sergipe, e também a Suparense de Saneamento, todas elas. Também o pessoal que trabalhava diretamente com o SAI, foram alguns professores para Israel, ficaram um mês e pouco lá fazendo curso de reuso de água residuária. Então eles vieram para o Brasil e aí ficaram loucos para instalar esses cursos. Só que a gente não tinha muita estrutura para isso, mas tentamos fazer 2 pilotos que não avançou. Isso agora consta no meu plano de trabalho para a gente retomar, porque está na hora de fazer isso. Está tendo espaço para esse tipo de trabalho. O programa Água para Todos, que se trabalha aí, eu montei ele. Junto com... Eu montei, baseado em orientações que foi dado pela Casa Civil, pelo ministro Gedel e pelo presidente da Codevasf. Então montamos o Água para Todos, que foi para atender... Foi uma reivindicação do bispo, Dom Caprio, que fez greve, deve ter notícia na época da transposição de São Francisco. Nós tivemos que montar esse curso, montar esse projeto. Nós baseamos no nível de inundação, que a água sai do rio e abrange as margens. Em média deu 15 quilômetros. Esses 15 quilômetros era o máximo que você podia fazer, levar a estrutura, o sistema de abastecimento de água, para um povoado estar fora daquela fase potencial de inundação, e dali fazer tratamento de água e levar água encanada para cada casa da comunidade. Aquelas residências isoladas era plantação de cisterna, carro-pipa, então levando água de chuva. Eu participei mais recentemente, eu sou membro do Comitê de Bacia, desde sua fundação, represento o Ministério /Codevasf. Eu trabalho também eu participei fui coordenador do plano multimodal de bacia,
de Bacia Hidrográfica São Francisco, aí vem a parte fluvial, vem a parte de estrada, e a gente o plano, na verdade, o processo dele é para que você deixe riqueza na região, você estrutura a região. E no outro aspecto que a gente constou no nosso trabalho, está lá, a parte de capacitação funcional e também de saúde mental aqui na Codevasf, para a gente nós vamos trabalhar muito esse aspecto. Porque todos os diagnósticos que eu andei fazendo aqui, conversando com A, com B, outras pessoas, me indicaram que esse tratamento é necessário. Eu também, porque ser um técnico executivo, eu sei da importância disso. Se você não tiver uma equipe que está saudável, se você não tiver uma equipe que tem um planejamento e tem a capacidade de executar o serviço, você pode ficar ciente que a empresa vai para frente. Mas caso contrário, você vai ter dificuldade. Tudo isso que eu estou falando aí é em cima dos pilares da razão da existência do CONSAG, de dar sustentabilidade à empresa, a estatal, fazê-la que ela tenha musculatura, projeto de médio e longo prazo para esse Estado, ela tenha eficácia na ação que é feita, essa eficácia é medida lá com os aspectos sociais, e você tem que ter um corpo de funcionário bem entrosado com o processo, conhecedor do que está sendo feito, para dar prazer da pessoa trabalhar ali dentro. E isso se mantém uma perpetuidade da empresa. A importância de tudo isso, e todos nós aqui, dependendo desse trabalho nosso. A gente está aqui também trabalhando de graça. A gente depende desse trabalho. Quanto mais forte a empresa tiver, mais segurança do nosso trabalho tem. E agora, tudo isso em função da política pública. Nós temos que dar resposta para a política pública. Nós temos que pegar aquele dinheiro que a gente vai lá, sai da União, que é imposto, e destinar um projeto, um programa, mas saber se tem resultado. A princípio, esse é o primeiro contato que eu estou fazendo com os senhores, e a gente poderá voltar a conversar por vídeo. A gente pode fazer algumas chamadas de vídeo para bater papo com a equipe distinta. Então, o último estágio nosso vai ser no debate às 17. Lá nós conversaremos mais. E no andamento eu vou mandando algumas coisas para vocês lerem, me conhecer melhor. E eu quero informar para os senhores que eu sou executivo, eu estou pé no chão, tudo que eu fiz é voltado para a empresa, todos os projetos que eu fiz são executivos, eu não copiei, e eu tenho, tanto que as minhas fontes de jogo, se vocês virem as minhas fontes bibliográficas, normalmente eu nem cito porque o conhecimento é meu, e a empresa aproveita muito, ela me investiu, eu estou no retorno. Minha proposta de trabalho é exatamente o período que eu estou passando na empresa, eu devo sair, não vai demorar muito, eu quero largar aqui a minha experiência com um plano que eu recebi quando eu entrei na empresa. Quando eu cheguei na empresa, já tinha esse projeto. Mais de 70% desse projeto de irrigação que tem aqui, não foi a Codevasf que fez agora. Ele veio lá da Sovale, da Comissão do Vale. Então, já tinham pensadores, são etapas, são sequências. A gente tem que fazer isso. Então, vamos montar aqui uma proposta. Eu vejo que é importante isso, porque o planejamento, ele tem esse tipo... Eu trabalhei lá também. Conheço lá por dentro o planejamento. Aliás, eu trabalhei praticamente todas as áreas da empresa. Conheço o planejamento. E nessa transição de governo, a última que teve, as outras também eu tinha participado, eu fui indicado, outras questões, eu fui indicado para ser um dos representantes da Codevasf na passagem de governo, para ter sequência todos os projetos de Estado que ela vem fazendo. E na última também eu participei, agora do Bolsonaro por Lula. Muito obrigado.